Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade então ao que a gente começou na aula passada, né? Nós começamos a estudar a concentração de soluções. Você já viu a correção dos exercícios, já aproveitou e revisou o assunto. Hoje a gente encerra essa parte de concentração de solução. É a segunda vez que eu vou gravar essa videoaula, porque eu gravei ela inteirinha, o celular excluiu a videoaula. Então quando você achar que a sua quarentena está ruim, lembre que eu estou gravando essa videoaula pela segunda vez, tá? Tá bom? Bom, então vamos lá. A gente vai começar fazendo uma relação entre as fórmulas que a gente estudou na aula passada. Tá bom? Vamos relembrar então quais foram essas fórmulas. A primeira fórmula que a gente estudou foi a fórmula da concentração comum, que era dada por M1 sobre V. A concentração comum sempre é dada em gramas por ml. Foi isso que nós discutimos na aula passada, não foi? Lembrando que isso, né, concentração comum é massa do soluto pelo volume da solução, em gramas por ml. Perdão, gramas por litro. Tá? Título. O título a gente viu que era o M1 sobre o M, a massa do soluto pela massa total da solução, ou o V1 sobre o V, o volume do soluto pelo volume total da solução. A gente discutiu que o título não tem unidade. Por que não? Porque se eu coloco massa em cima, né, grama em cima e grama embaixo, litro em cima, litro embaixo, ml em cima, ml embaixo, né? Muitas pessoas me perguntaram se a gente podia usar mLs no título. Pode, desde que você use em cima e embaixo ml, pode. Afinal de contas, título não tem unidade. A gente também discutiu, só vamos relembrar, que é possível transformar o título em porcentagem. Se eu multiplicar por 100, ou eu posso voltar para o título se eu dividir por 100. Já a concentração molar, que é esse M meio tortinho, ele é dado por M1 dividido por MM vezes V. M1 é a massa do soluto que você dissolveu, MM é a massa molar e V é o volume. Tá? Lembra que a concentração molar ela vai ser sempre dada em mols por litro. Tá? Então tá aí. Aí aqui no cantinho eu coloquei uma fórmula que vocês aprenderam ano passado, na aula do Gustavo, lá na outra frente, que é a fórmula da densidade, que é massa sobre volume. Tá? Então aí tem uma formulinha a mais que vocês aprenderam ano passado. Só que vocês não podem confundir concentração comum com densidade. A densidade ela é dada em gramas por ml. Começamos por aí. Enquanto que a concentração comum ela é dada em gramas por litro. Então, uma diferença na unidade que você usa. A densidade ela é a massa da solução inteira. Ó, não tem nada aqui, não tem o número 1 embaixo. Então, é a massa da solução. Enquanto que a concentração comum é a massa do soluto. Então tem uma diferença nessas duas fórmulas, tá bom? Aqui você usa a massa do soluto, aqui é a massa da solução inteira. A gente percebe por esse número 1. Aqui é gramas por litro, aqui é gramas por ml. Tá? É possível a gente relacionar essas quatro formulinhas em uma fórmula só. Como que ficaria? Concentração comum é igual a massa molar vezes concentração molar igual de novo a 1000 vezes a densidade vezes o título. Essa fórmula, apesar de ela parecer muito estranha, muito difícil, ela é a coisa mais simples de se usar e ela é a melhor saída que vocês têm, porque muitas vezes a pergunta é um pouco complexa, né? E a gente teria que usar todas essas fórmulas ao mesmo tempo, e isso é inviável. Tá? Então existe uma fórmula que une todas, que é essa daqui. Como que vocês vão lembrar disso, né? Talvez quando vocês voltarem aí, vocês tenham algumas provas ou vestibular no ano que vem. Como que eu vou lembrar dessa formulinha? Você vai lembrar assim, ó. Cuidado, mamãe mandou 1000 demônios trabalharem. Mamãe mandou. Tá? Então, cuidado, concentração comum. Mamãe mandou. Massa molar, concentração molar. 1000 demônios trabalharem. Densidade e título. Tá bom? Lembrando que aqui é título, não é porcentagem que eu coloco.
Lucas, mas nossa, essa fórmula é muito grande e ela tem dois iguais. Perceberam que ela tem dois iguais? Tem um igual aqui e um igual aqui. Como que eu vou usar ela? Gente, é bem simples. Se o vestibular te dá a concentração comum, te dá a massa molar e pede a concentração molar, você vai ignorar o resto da fórmula, né? Ignorar o que a gente mais faz com as pessoas, então isso vocês sabem fazer bem. Agora, vamos supor que o vestibular te dá o MM, te dá o M, te dá o 1000, o D e quer o título. Aí você ignora o começo e usa o resto. Agora, suponhamos que o vestibular ele te dê a concentração comum, o 1000, o D e quer o T. Aí você ignora o meio da fórmula. Você nunca vai usar essa fórmula inteira, gente. Você vai ter sempre que ignorar a parte da fórmula. E você vai ignorar a parte que você não tem os dados. Tá bom? Lucas, mas por que tem um 1000, né? De curiosidade para vocês. Por que tem esse 1000 do nada na fórmula? Por quê? Porque a concentração comum é em gramas por litro. A concentração, a densidade é ml. Eu não poderia usar as duas na mesma fórmula, porque uma é litro, a outra é ml. Portanto, existe um 1000 aqui para fazer a correção. Ele funciona como um fator de correção da fórmula, porque aí você pode usar as duas sem ter que mexer em nada. Tá? Vamos fazer alguns exemplos então. Primeiro exemplo. Preparou-se uma solução com 90 gramas por litro de glicose. Então, 90 gramas por litro é a concentração comum. 90 gramas por litro. Qual é a concentração em mols por litro? Então, eu quero o M. Né? A massa molar é 180. Massa molar é 180 gramas por mol. Só você aplicar na formulinha. Cuidado, mamãe mandou 1000 demônios trabalharem. Vamos ver? Você tem concentração comum, você tem a massa molar e você quer esse M. O resto da fórmula você não usa. Você vai ignorar o resto da fórmula. Então fica 90 é igual a massa molar, 180 vezes o M. M é igual a 90, o 180 passa dividindo por 180. Isso dá 0,5 mols por litro. Tá aí a respostinha. Bom, vamos fazer mais um. Qual a concentração molar de um ácido sulfúrico de densidade 1,8 aproximadamente e 80% em volume? A massa molar dele está aí para vocês. Então, a densidade é 1,8 gramas por ml. Ele está numa porcentagem de 80%. Eu não posso encaixar a porcentagem na fórmula, eu só posso encaixar o título. Para pegar a porcentagem e ir para o título, eu divido por 100. A gente estudou isso na aula passada. Então, divide por 100. Isso vai dar 0,8, que vai ser o meu título. Tá bom? E a massa molar, ela é 98 gramas por mol. E eu quero saber a concentração molar desse ácido, o M. Vamos lá. Cuidado, mamãe mandou 1000 demônios trabalharem. Eu tenho a massa molar, eu quero esse M, eu tenho o 1000, tenho a densidade, tenho o título. É só isso que eu não vou mexer então. Vamos lá. A massa molar, ela é 98. A concentração molar é o que eu quero. Igual a 1000 vezes a densidade, que é 1,8, vezes o título, que é 0,8. Não me vai colocar 80%, hein? Vamos lá, fazer aqui na calculadora. 1000 vezes 1,8 vezes 0,8. Isso vai dar 1440. Então, isso aqui vai ser igual a 1440. O 98 não está multiplicando? Eu passo dividindo. Dividido por 98, isso vai dar aproximadamente 14,7 mols por litro. Tudo bem? Então a gente juntou todas as formulinhas que a gente estudou até então.
Nós vamos agora para a última forma de se expressar concentração de soluções. Tá bom? Nós vamos agora para a última forma de se expressar uma concentração, que é o ppm. ppm, a maioria das pessoas tem um pouco de dificuldade em ppm, tá? A maior parte da dificuldade nessa parte da matéria é no ppm, e eu acho que a dificuldade vem porque vocês ficam vendo fórmulas e procuram fórmulas para fazer, e ppm não é muito bom fazer por fórmula. A gente acaba se confundindo um pouco. Tá? O ideal do ppm é a gente criar uma estratégia de resolução e não fazer por fórmula. Fórmula que só vai atrapalhar. Até deve ter na apostila alguma fórmula. Mas, na verdade, o ideal é nem fazer por fórmula. Vamos lá. Primeira coisa, o que é ppm? ppm é partes por milhão. Tá bom? ppm significa parte por milhão. A ppm é uma forma de expressar concentração, igual às que a gente estava estudando, só que ela é um pouco diferente. A gente só usa o ppm quando a concentração é muito baixa. Quando a concentração é 0,000005, aí a gente usa o ppm. Então, ppm é uma forma de expressar concentração muito usado em concentrações baixas. Então, aí o ideal é você usar ppm. O Enem gosta muito de ppm. Tá bom? Por quê? Porque o ppm tem que ter muito raciocínio. Tá? Se bem que a gente vai criar uma estratégia de resolução que vai facilitar bastante. Então vamos lá, partes por milhão. Vamos olhar para o número 1 milhão aqui. Ó. Eu consigo escrever o 1 milhão em potência de 10. É só contar os zeros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então 10 à sexta, porque são 6 zeros, é exatamente igual a 1 milhão. Tá. Como que a gente vai fazer ppm? A nossa estratégia é fazer simplesmente uma regra de 3. Bom? Uma técnica muito avançada. Tá? Então a gente vai fazer regrinha de 3 para resolver o ppm ao invés de usar a fórmula. Só que nós vamos combinar o seguinte. Como que a gente vai montar a regra de 3? A gente sempre vai montar assim, ó. 20 ppm. Você vai olhar para o 20 e para o m. Tá? Isso daqui, ó, 20 ppm. Olha para o 20, olha para o m. Isso daqui vai ser a sua parte de cima da regra de 3. Quando eu falo 20 ppm, quer dizer que tem 20 coisas em cada 10 à sexta coisas. 20 em 10 à sexta. Por que 10 à sexta? Porque m é de milhão e 10 à sexta é milhão. Tá? Então pode ser, por exemplo, 20 gramas em cada 10 à sexta gramas de alguma coisa. Tá? Isso aqui vai ser da parte de cima da regra de 3. Depois você vai montar, conforme o enunciado, a parte de baixo da regra de 3 e multiplicar em cruz. Mesma coisa aqui, ó, 40 ppm. Quer dizer que tem 40, olha para o 40 e olha para o m. É 40 em cada 10 à sexta. Lucas, tem que ser grama? Não, no ppm tanto faz. Aqui pode ser miligramas. Só que aí tem que ser miligramas nos dois lados, tá? Tô chutando aí uma unidade. Então é 40 miligramas em cada 10 à sexta miligramas. Aí você vai montar a parte de baixo da regra de 3 e multiplicar em cruz. 90 ppm. Olha pro 90 e pro m. É 90 toneladas, por exemplo, em cada 10 à sexta toneladas. Monta a parte de baixo, tá? Então você sempre vai montar uma regra de 3. A parte de cima da regra de 3 você sempre vai ter. Você vai usar o número e o m. Vamos fazer um exercício então, ó, para fixar, para entender. Um rio está contaminado com 20 ppm de mercúrio. Tá? Em 200 gramas da água desse rio, quantos gramas de mercúrio eu tenho? Então vamos lá. Primeira coisa, esquece a pergunta e olha para o ppm. É 20 ppm. E ele está falando em grama, então já sei que eu tenho que usar grama. Então, 20 ppm é 20 em cada 10 à sexta. É 20 gramas de mercúrio para cada 10 à sexta gramas de água. Tá? Então, é 20 gramas de mercúrio, porque o meu exercício é o mercúrio, em cada 10 à sexta gramas de água. Igual a gente fazia aqui, ó, 20 ppm, 20 para 10 à sexta. Aí a pergunta é, se eu tiver 200 gramas de água, então agora se eu tiver 200 gramas de água, quanto eu tenho de mercúrio? X por mercúrio.
Vamos lá? O único problema do ppm é o quê? Potência de 10. Vocês vão ter várias potências para fazer agora. Tá? Vamos lá. Multiplica em cruz. X vezes 10 à sexta, 10 à sexta x, igual a 20 vezes 200. Quanto que é 20 vezes 200? 2 vezes 2 é 4.000. 4.000. Então, x ele é igual a 4.000 dividido por 10 à sexta. Passei o 10 à sexta dividindo. Como que eu faço com esse 10 à sexta para ele ir para cima? É só jogar para cima, colocando um sinal negativo, invertendo o sinal do 6, do expoente. Então, isso daqui é 4.000 vezes 10 a menos 6. Só que agora eu tenho que deixar em notação científica. Lembra que 4.000 não dá. Eu tenho que passar para 4. A vírgula não está aqui? Então, ó, 1, 2, 3. Então, x é igual a 4 vezes. Eu não voltei 3 vezes a vírgula. Eu não diminuí o número 3 vezes. Era 4.000, agora é 4. Se eu diminuir o número 3 vezes, eu aumento o expoente 3 vezes. Vai para 10 a menos 3. Lembra que menos 6, para aumentar, eu deixo menos 3, né? Está mais próximo do zero. Então, 4 vezes 10 a menos 3, isso aqui em gramas. Tá? A parte mais chata aí, acho que a maioria é o quê? Interpretar e fazer potência. Tá? Vamos fazer mais um. Ó. Uma amostra de solo está contaminada com 10 ppm de cádmio. Então, é 10 de cádmio para cada 10 à sexta de solo, né? E eu já estou vendo aqui que é gramas, ó. Então é gramas, é 10 ppm. 10 gramas de cádmio para cada 10 à sexta gramas de solo. Aí a pergunta é, em 100 gramas de solo, então se eu tiver 100 gramas de solo, quanto eu tenho de cádmio? Vamos lá. 10 à sexta vezes x, 10 à sexta x, igual a 10 vezes 100. 10 vezes 100 dá quanto? 1.000. X é igual a 1.000, é a mesma coisa que 10 ao cubo. Dividido, passei dividindo 10 à sexta. Como que eu faço aqui? Divisão de potências de mesma base, subtrai os expoentes. Então fica 3 menos 6, que dá menos 3 gramas. Tá? Então eu tenho aí 10 a menos 3 gramas de cádmio. Tá bom? Bom, o que nós vamos fazer agora? Eu vou gravar mais uma videoaula, não tão extensa, em que eu vou trabalhar o que com vocês? Exercícios sobre isso. Tá bom?